Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro. Me chamo Letícia Torzek, sou idealizadora do Método Lucro e desse livro onde 30 mulheres falam dos seus negócios e experiências que elas vivem na prática. Eu tenho certeza que você tem muito a aprender com quem está aqui. Não são só histórias inspiradoras, são resultados reais que vão levar você para um próximo nível. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que eu admiro demais, a Lude Dias. Ela deixou o jaleco, ela deixou a área de fisioterapia para abrir uma das maiores empresas do Distrito Federal da área de saúde. Tenho certeza que vai ser um podcast enriquecedor e muitos insights você vai levar para a sua vida. Então fique até o final. Muito prazer e que bom recebê-lo, Dias. Sejam muito bem-vindas ao podcast Obrigada, Lucro. Letícia. Obrigada, que honra estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite. Então, foi muito desafiador e, assim, mais um desafio, né, na nossa vida de De empreendedoras. empreendedora. Mas foi muito enriquecedor também e fomentou em mim essa vontade de contar mais a minha história. Eu acho que às vezes a gente fica sentindo como se aquilo não fosse motivador para outras pessoas, mas Sim, quando você coloca no papel, você fala: uau, tem tanta coisa que as pessoas precisam ouvir, tantas coisas que eu já vivi e que eu posso contribuir para o crescimento de quem está começando um negócio ou de quem às vezes está já com um negócio, mas está patinando. Então eu acho que vai ser bem bacana poder contar isso para as pessoas. perfeito. Lude, o seu capítulo é o 16 aqui do livro. Eu acho que ele tem muito a inspirar outras mulheres, outros empreendedores, porque como muitos, você saiu de uma carreira, né, de uma profissão que você estudou, se formou, se especializou para ir empreender. E eu imagino que não tenha sido fácil para você, os desafios que você enfrentou até estar na maturidade que você tem hoje como empreendedora. E aí eu queria de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o seu profissional, mas eu queria saber da Lude. Como é a Lude? Conte um pouquinho para a gente quem é a Lude Dias. Pois é, Letícia. Bom, eu sou de Brasília, nascida e criada, então o meu mundo é lá em Brasília. Eu venho de uma família de 4 mulheres, 4 filhas, na verdade, né? Então minha mãe teve 4 filhas e fomos sempre muito unidas, fomos criadas ali numa família cheia de amor. Meus pais são separados desde que eu era muito pequena. Mas a minha mãe sempre supriu isso de uma forma maravilhosa. Então, sempre foi um lar de mulheres muito fortes. Nós sempre fomos ensinadas a isso, que nós fizéssemos sempre o que nós queríamos, que a gente realizasse os nossos sonhos. Então, eu vim de uma família com muito Muito amor, amor. muito, E muito. em algum momento, desde a sua infância, você já tinha essa veia empreendedora? Ou não? Isso foi desenvolver Não. em você Não, depois? Letícia, o empreendedorismo apareceu comigo numa outra fase de vida, veio para mim junto do meu esposo. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser empreendedora. Em Brasília, nós temos muito o funcionalismo público. Público. Isso, exatamente. Então, a vontade às vezes era formar, mas trabalhar dentro de um órgão ou dentro de um hospital público e ir por essa carreira. Então, eu nunca tinha pensado em E empreender. qual foi a virada de chave? Porque, Bom, gente, a Lude é uma empresária de muito sucesso. Então, eu acho que eu nem consigo imaginar você não sendo empresária em algum momento, né? hoje eu já não consigo imaginar isso, Exato. eu não consigo me imaginar em um outro Em um outro local. local ou um lugar de estabilidade, né? Exatamente. Aconteceu assim, eu me formei em fisioterapia, a fisioterapia surgiu para mim de uma forma muito inesperada, ainda no ensino médio. Eu fui fazer uma visita à Rede Sara de Hospitais, que é Sim, né, ele é uma referência em reabilitação, e nessa visita me acendeu aquela luzinha: vou fazer fisioterapia. sim. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de cuidar do outro, sempre tive essa característica, e resolvi fazer fisioterapia. Me formei, fui trabalhar e arrumei o meu primeiro emprego, né, aquele, nossa, um sonho. E a condição para eu casar, na época, era: assim que eu arrumar um emprego, eu caso. Casa. Então, tudo bem, Bem família arrumei bem tradicional. família tradicional, né. Então, arrumei um emprego e falei: "Agora eu vou casar". Casei.
Fui para a lua de mel e quando voltei fui surpreendida com a notícia maravilhosa. Lúcia, você está demitida. Eu falei, não pode, eu acabei de casar, eu precisava desse emprego para casar. E fui demitida. E fui demitida, cumpri meu aviso e saí da empresa. E logo depois que eu saí, eu recebi a ligação de uma colega de trabalho falando assim, Lude, eles vão vender a clínica. Vamos. Eu falei, mas não, como que eu vou? Primeiro que eu não tenho dinheiro para comprar. De demitida. A dona da empresa. Como pode, né? E aí, só que assim, eu não tinha essa veia empreendedora, eu não tinha nada. Só que o meu esposo é meio maluco, né? Aí eu conversei com o André, ele falou, vamos. Ele não é maluco, ele aproveita as oportunidades. Pois é, ele é visionário. Visionário. Exatamente. Então, na época, ele falou, vamos. E aí a gente foi. Com vontade, Gente, mas que máximo. sem conhecimento nenhum, sem dinheiro. A gente vendeu um carro que a gente tinha e investimos nesse sonho. Então, eu passei de fisioterapeuta, empreendedora, assim, foi tudo muito rápido, Letícia. Sim. Eu fui demitida em dezembro, quando foi em março, a clínica já era minha. Então, foi assim, um choque, foi uma evolução muito rápida. Mas era para ser, né? E é engraçado que essa história que você está me contando, eu ouço muitas histórias similares de algum momento que aconteceu, que a pessoa foi para o fundo do poço, se sentiu completamente incompetente, falando, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Por que essa porta se fechou? E depois se ressurgiu de uma forma muito maior. A gente não imagina, né, as oportunidades que estão por vir na nossa frente. Quanto a vida vai te oferecendo oportunidades, mas desde que você esteja em movimento e desde que você esteja com conexões. Nesse caso, né, você tinha uma conexão que foi sua amiga, que foi um network essencial para que isso acontecesse. Exatamente. Ela me propôs esse desafio. Na época, a gente entrou numa sociedade muito assim, eu com 90%, ela com 10%. Na verdade, eu entrei com pouco capital que a gente tinha com esse carro que nós vendemos, e ela entrou com trabalho. Mas logo ela acabou saindo por problemas, decisões pessoais, saiu e eu continuei. Então, eu fui lançada para poder empreender. Mas foi algo que foi crescendo dentro de mim, junto com a paixão pela fisioterapia. Então, a questão de reabilitar, de servir, de entregar o meu melhor, de fazer com que a outra pessoa, ela simplesmente retomasse a vida dela, porque a fisioterapia é muito isso, né, Letícia? É sobre o que eu vou te proporcionar, sobre o que você vai retomar na sua vida. É sobre o outro, não é sobre você, Nunca né? é sobre a gente, é sempre sobre o outro. A gente é uma ferramenta que potencializa a reabilitação, mas nunca é sobre o que eu faço, é sobre o que a pessoa precisa. E eu comecei no início, era assim, eu atendia, eu limpava, eu fazia toda a parte de recepção, toda a parte início de todo empreendedor, tudo, né? A gente faz tudo. E como Mas mulher... isso é até bom, né? Pra gente pegando experiência, bagagem, a gente saber delegar. Porque se você não souber fazer, você não sabe delegar. Exatamente. E isso é muito bom porque a gente consegue passar para nossa equipe. Exato. Eu falo que eu faço de A a Z. De A a Z. Então, eu sei da parte de organização, de limpeza, eu sei a parte de recepção, se precisar eu sento, eu sei a parte de reabilitação. E hoje eu sei a parte da gestão. Hoje eu te digo, sim, hoje eu sou uma gestora, não por formação, mas uma gestão por vivência. E eu acho que isso faz toda a diferença, Letícia. A experiência. Não é teoria. É a prática. E acho que esse livro é exatamente isso, por isso que eu sou muito orgulhosa e muito grata de você estar nesse livro, compartilhando experiências, porque eu fiz questão de trazer mulheres que têm essa vivência prática, porque é muito fácil a gente falar do negócio do outro, o que deve ser feito, onde deve seguir, mas é difícil quando a gente está na operação, né? Sim. E muitas vezes até a gente tem que tapar os ouvidos, não dar importância para que muitas pessoas falam e seguir nossa intuição. E você teve uma intuição muito forte na hora que você decidiu comprar a empresa, você foi muito corajosa, vendeu suas coisas, né? E quando a gente chega num nível de empresária, às vezes a gente esquece do nosso passado. E a gente esquece do que levou a gente chegar até aqui. E aí, nesse momento, o que foi mais importante? O que mais orgulha da Lúdia? Olha, Letícia, eu te digo assim,
o meu orgulho é sobre o impacto que eu causo na vida das pessoas. E não é só daquele paciente que eu atendi diretamente, porque hoje eu não estou mais nesse fronte, apesar de ter muitos pacientes meus, lá de quando eu atendia, então lá se vão mais de 13 anos que eu não estou mais no atendimento de fato, mas é sobre o impacto que eu causo na vida da minha equipe, é sobre o impacto que a minha equipe causa na vida de tantas pessoas. Então, já foram mais de 100 mil atendimentos que Nossa, nós fizemos ao longo desses quase 20 anos, 1.800.000 atendimentos. Então, você imagina quantas vidas foram impactadas, quase. 100 mil pessoas que eu tive a oportunidade de entregar qualidade de vida, são 100 mil pessoas que voltaram para a sua rotina, mães que voltaram a cuidar dos filhos, pais que puderam acompanhar suas crianças, pessoas que puderam voltar ao trabalho. Então, não é sobre um atendimento, não é sobre um número, é sobre o que a gente causa na vida das pessoas. Sem E dúvida. isso, assim, é fenomenal. E ao escrever o livro, a gente vai fazendo, né, Essa essa reflexão, reflexão e lembrando de tudo que aconteceu. aonde a Então, gente começou, e né. aí vem aquela emoção de: "Poxa vida, como é legal", e hoje a gente tem tantas pessoas embaixo do nosso guarda-chuva, e durante a pandemia isso pra gente foi muito forte, porque como empresa da área de saúde nós não fechamos, nós Sim. continuamos trabalhando, 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 e e o que me preocupava muito eram as pessoas que trabalhavam conosco, como que eu vou fazer com essas Porque pessoas? você já foi uma delas, né. Exatamente, Então você tem Letícia, essa empatia. exatamente. O meu sonho é fazer com que a fisioterapia ela seja reconhecida como uma profissão tão importante quanto ela é. Sim. Então eu quero que os meus colegas de profissão sejam reconhecidos como uma peça fundamental dentro da sociedade, que as pessoas Nossa. consigam enxergar isso. Então hoje o crescimento da minha empresa, quantas pessoas eu não carrego para isso? Não Uhum. sou mais eu que atendo. Então quando eu capacito a minha equipe, quando eu entrego cursos de treinamento, quando a gente trabalha toda essa entrega para o meu paciente, e eu sou muito focada em resultado, eu quero que o meu paciente tenha o melhor resultado, eu quero que ele tenha alta o quanto antes, eu quero que ele atinja os objetivos dele, mas não sou mais eu, é minha equipe. Então eu preciso que essa equipe esteja muito alinhada e como uma rede, hoje não é mais uma clínica, né, então hoje são 9 unidades e eu preciso que as 9 falem a mesma linguagem, eu preciso que o atendimento seja o mesmo, eu preciso que a abordagem inicial seja a mesma, então é a recepção, é o fisioterapeuta, é a equipe de limpeza, é todo o bastidor, que aí isso é o que o pessoal não vê, então são mais de 1.000 atendimentos por dia, você imagina quanta gente correndo ali dentro da É. empresa e que você precisa gerenciar esse processo de entrega. Cara, que lindo. Você fala, assim, com brilho no olho, né, dá vontade, Eu amo o que eu faço. porque você vê, é nítido que você ama o que você faz, porque chega no momento que você já tá tão grande, né, que você começa a não mais dar valor a pequenas coisas, a pequenos detalhes, e você dá valor a cada coisa. E pelo que eu te conheço, você é uma pessoa muito focada a processos, muito focada. E aí, através disso, você criou a sua própria metodologia. Me conta um pouquinho da sua metodologia e que você espera impactar o Brasil com a metodologia que foi criada por você. Ao longo desses quase 20 anos, para que eu pudesse fazer essa entrega, eu tive que começar a trabalhar melhor os processos. Sim. Eu não podia fazer essa entrega de qualquer forma. Quando era só uma clínica, ok, eu estava ali e eu fazia toda a cadeia. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de delegar. Mas quando foi começando a crescer, eu não tinha mais como fazer tudo sozinha. E eu sou muito perfeccionista, muito, Letícia. Eu sou muito metódica. Mas ainda é? Agora com tudo, com a sua clínica, com quantas unidades? Hoje são 9. 9 Já já unidades? 10. Ai, já já 50. Já já 50, Não 100. vai ter espaço para você com a metodologia, com o nível de escala que você vai ter. Então, assim, o Exatamente. céu é o O limite. céu é o limite. Você realmente você está em ambientes certos, você estuda muito, né, você é uma menina muito antenada e eu tenho certeza que essa metodologia vai explodir. Pois é, 9 e
9 agora. 9 agora, 10 amanhã. Então, eu fui começando a sistematizar tudo que eu fazia, Letícia. Eu comecei a organizar. Então, o meu primeiro passo foi em trabalhar com toda a minha equipe técnica de atendimento. Então, eu comecei a capacitar toda a minha equipe de fisioterapeutas com treinamento, educação continuada. Hoje, a nossa equipe tem um processo de educação continuada, onde todos fazem os mesmos Que treinamentos, legal. para que eu tenha o mesmo nível de entrega em qualquer uma das minhas unidades. Então, eu fui capacitando essa equipe técnica e fui entendendo, falar, poxa, quando aquilo está tudo sistematizado, é melhor. Claro. Então, eu fiz toda essa parte com a equipe técnica e comecei a mapear todos os processos. Então, hoje, todos os nossos processos, eles são mapeados. Desde o processo de contratação, a todos os processos internos que a gente tem de compras, todo o processo interno que a gente tem por ser uma clínica de saúde, o nosso foco hoje é o atendimento principal aos planos de saúde. Então, a gente tem todo um processo a seguir dentro das operadoras. Então, tudo isso foi esquematizado, sistematizado. Então, eu tenho POP hoje para toda essa parte. A parte de saúde também é muito firme com relação a todas essas licenças. Então, eu fui esquematizando toda essa parte, sistematizei tudo. E, para mim, o que foi muito importante e que me deu possibilidade de fazer toda essa organização foi a partir do momento que nós desenvolvemos uma tecnologia proprietária. Proprietária, Então, própria, ou seja, com as características que você precisa, né? exatamente, E não exatamente. alguma coisa de prateleira que é embutida ao seu negócio. Isso, então eu procurei um sistema de prateleira e Sim. nenhum entregava o que eu precisava. Eu precisava de indicadores, e indicadores na área de saúde vão nortear os resultados que eu tenho. Então, procuramos muito, muito, muito e não deu certo. Então, eu e o André, com muito visionário, falou: "Lude, nada está entregando, o que que a gente vai fazer? Então vamos para o caminho mais difícil", a gente foi desenvolver um sistema. Então, em 2018, nós começamos a desenvolver esse sistema. E em setembro de 2019 nós colocamos o sistema para Pra rodar. rodar. Qual o nome do sistema? Achei. O nome do sistema é PhysioClean. Então hoje a gente tem esse sistema que roda. Uhum. Então a gente consegue captar todos esses dados que a gente tem, todos os dados gerenciais, todos os dados de atendimento, Dos todos seus os pacientes, sim, todos os CRM. indicadores a gente tem ali dentro. Isso é ligado a um BI, então eles são conectados e através desse BI a gente tem a tomada de decisão. Então a tomada de decisão vai desde uma reforma que eu preciso fazer em uma unidade porque ela não está performando tão bem, porque às vezes o espaço físico não é bom, ao processo de contratação, qual que é a geração que eu mais atendo, qual que é a próxima treinamento que eu preciso entregar para minha equipe. Então, qual que é o tempo médio de atendimento, qual que é o tempo médio que uma atendente passa com aquele paciente. Então, tudo isso, ele está muito sistematizado. E junto com o sistema, nós temos ainda 2 aplicativos. Um aplicativo que é para o paciente, que ele faz a gestão de todos os atendimentos, toda a agenda dele. Então, ele começa o contato com a empresa através desse aplicativo, Sim. ele faz o cadastro dele, manda toda a documentação, por ali ele pode fazer a gestão, a marcação dele, e um aplicativo para o profissional. Então, lá ele vai ter acesso a todo o prontuário do paciente, o paciente ele pode fazer um atendimento comigo, começando numa unidade e depois passar para outra, é uma rede, Eu né. imagino como isso te liberou tempo para você expandir, né. Se você não Exatamente. pensasse nesses processos e nem aliar a tecnologia ao que você faz, você não conseguiria expandir. Então Não você foi muito inteligente nesse sentido. não tinha como, E Letícia. muita gente da área de saúde ainda não entendeu que precisa evoluir a mentalidade, né. É mais fácil continuar fazendo da forma que sempre foi feito. E você quebrou essa barreira, você foi contra essa maré. E você imagina, que esse sistema esteja em outras clínicas que não sejam suas? Exatamente. O nosso atendimento dentro da área de fisioterapia, ele é muito diferente do atendimento médico. Então, no Sim. atendimento médico, o paciente vai lá, tem um encontro com o médico e ele vai voltar daqui 1 ano, 3 meses, 6 meses. E com a fisioterapia, não, com os tratamentos que a gente chama de tratamentos seriados. O paciente, ele vem e ele vai ter encontros comigo que são periódicos, digamos, 10 sessões, 20 sessões. Então, isso gera uma coleta de dados, um acompanhamento e uma gestão de agenda, de números, de autorizações infinitamente maior. Maior. Então, se eu não tivesse essa ferramenta, não ia dar certo. Então, hoje eu tenho uma ferramenta que pode potencializar
inúmeras empresas nesse processo de gestão, porque é esse processo de gestão Nossa, que proporciona com que eu vá expandindo a minha empresa, com que eu tome as decisões acertadas, assertivas. com que eu faça todo esse processo de acompanhamento. Então, hoje, o sistema e os aplicativos estando conectados e junto com toda essa sistematização que eu fiz dos meus processos, eles são decisivos na minha tomada de decisão. E que você pode até oferecer outras soluções que o seu cliente precisa, e que naquele momento você não teria, né. Exatamente, E aí você exatamente. consegue sanar a dor do seu cliente e crescer na sua empresa e ter mais agilidade, mais tempo. Exatamente. Hoje eu tenho, digamos, 2 clientes potenciais. Eu tenho o meu cliente paciente, que ele vai em busca da reabilitação, e hoje eu tenho tantos empresários que, assim como eu, tinham uma dor desse processo de gestão. Na área de saúde, a gente não é formado para gerir, a gente é formado para entregar esse cuidado com Sim, o outro. Mas o meu cuidado hoje com o outro não é simplesmente reabilitar, é cuidar do outro colega empresário, que claro, tem a mesma dificuldade que eu tinha à época. claro. Então ele, às vezes, está afogado ali naquela rotina, não consegue crescer, não consegue entregar o melhor, porque ele não tem um Um método. método. Exatamente. E às vezes nem ele sabe que ele precisa, ele está tão atolado nas demandas pessoais dele, né, que ele realmente eh, não enxerga. E é bom quando a gente vê a importância de um mentor, a importância de outras pessoas, né, da gente conviver, da gente se conectar, e por isso o livro é tão importante, que a gente começa a trabalhar outros ecossistemas e outras identidades que talvez não seriam as nossas, né. Exatamente. E é engraçado que a gente já no próprio livro tem área de saúde, tem área de turismo, área de consultoria de imagem e estilo, que fala sobre liderança e posicionamento do Mas tudo é líder. conectado, Tudo é né, Letícia? Tudo é conectado. conectado, tudo É, fala sobre. E você ter essa exatamente. oportunidade de conviver com empreendedores de outras áreas ampliou muito a minha cabeça. O leque de possibilidades, ele foi só crescendo, Crescendo. crescendo, e a cabeça vai começando a trazer inúmeras ideias. E foi exatamente convivendo com outras empreendedoras, conhecendo pessoas como você, que fizeram com que a gente pensasse assim: eu preciso compartilhar Sim. isso. Então eu preciso não é só para mim, eu preciso servir, eu preciso entregar para o outro. Então, hoje, o meu objetivo é entregar essa reabilitação, é ter essa metodologia que vai ajudar inúmeros colegas de profissão, não só da fisioterapia, mas para a área de saúde como um todo, para que eles consigam sistematizar o seu trabalho e a sua E entrega. como é que você implementa essa metodologia? Através de encontros, como é que é? Exatamente. Hoje a gente tem um processo de mentoria, Sim, onde eu consigo ensinar para esse gestor, segurar na mão. Vamos lá, vamos fazer maravilhoso. junto. Olha, o caminho é esse, a melhor decisão a ser tomada é essa. Muitas vezes ele já tem um negócio e não está conseguindo expandir. E, na contrapartida, eu tenho toda essa parte sistematizada da metodologia. Então, toda a parte documental, a parte de sistema que conecta com a metodologia, porque quando você tem um sistema por trás, você coleta os dados e consegue interpretá-los. Sim, Quando está tudo muito solto, você não tem como tomar uma decisão. Você não toma uma decisão no achismo, você tem que tomar uma decisão com com dados. dados. Então, o sistema proporciona isso e, em contrapartida, tendo tudo sistematizado, fica muito mais fácil, é Claro. muito mais rápido. Então, você imagina, em 20 anos, quantos erros, né? Quantas vezes tivemos que recalcular a rota ali para saber para que lado que eu vou, qual a decisão que eu tomo. E eu Poxa, aqui fico não foi, agora tem que ir. eu fico pensando quantas possibilidades a partir de agora, se você já tem possibilidades infinitas com o sistema, quantos mais irão surgir, né, através de IA, quanta coisa aí que a tecnologia está tão evoluída, e esses dados vão poder auxiliar no crescimento, né, na expansão. Exatamente. Vai ser muito bom. A Então metodologia, ela tá aí exatamente para isso, Letícia. Não é uma franquia, sim, mas é um método aonde as clínicas que já estão estruturadas ali, elas vão poder levar para dentro da empresa todo esse know-how que a ortofísio tem. Então, hoje a ortofísio está onde está, hoje a ortofísio é a maior rede de fisioterapia do DF, hoje nós estamos em processo de expansão para outros estados, exatamente por isso, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. e aonde vocês querem chegar também, né. Tem É, tem um objetivo claro, bem exatamente, definido, né. exatamente. A gente sempre tem que ter isso traçado, a gente tem que ter essa estratégia. Sim, E hoje eu consigo
auxiliar esse colega a chegar nesse ponto B, é sair daqui da onde ele está e conseguir alcançar esse objetivo que ele tem. E às vezes a gente não consegue nem saber onde a gente quer chegar, porque a gente não sabe onde a gente está. E Exatamente. aí, essa organização é o que a gente consegue fazer com a metodologia, é essa organização que a gente consegue fazer com o processo de Eu mentoria. fico muito feliz da área de saúde estar muito bem representada, né, por Obrigada. você e tenho certeza com a sua equipe, com o seu marido, que eu sei que também é muito parceiro seu. Eu imagino como você empreender em família, às vezes é difícil, mas eu vejo que você traz uma leveza nisso, como vocês se complementam. É tão bonito de ver, né, e essa cumplicidade de vocês 2. Então é tecnologia, é família, é propósito, é tudo alinhado, É né. um É desafio, um desafio. porque assim como você que trabalha com seu Com o esposo, marido trabalhar com o marido, às vezes as pessoas falam: "Como é que é, vocês brigam muito?". Não, a gente tem um alinhamento dentro de casa e no trabalho, sim. cada um respeitando a sua área. O André entrou para a empresa não no início, então, durante muitos anos eu fui sozinha, até que chegou um Uhum. momento eu falei: "André, não dá mais". Preciso de Preciso você. de você, eu preciso de Que ajuda e essa legal. ajuda vem de você. Você. Eu sou fisioterapeuta, o André é administrador. As pessoas brincam, foi o casamento Perfeito. perfeito. Então, ele entrou para ajudar nessa parte. Então, o André ele é muito visionário, ele é uma pessoa de dados, ele é uma pessoa que sempre está pensando no que a gente pode implementar na empresa de inovação. Então, venho eu com a parte técnica, colocando isso em prática, venho eu com toda essa parte de organização de processos, que é muito forte, venho eu com a parte de pessoas, que assim, pessoas para mim, movem tudo, Tudo. e o André vem junto, trabalhando comigo esse processo de expansão. Então depois que ele entrou, a gente cresceu muito mais, a gente conseguiu implementar essa parte de tecnologia e continuamos trabalhando, assim como no casamento, que nós vamos fazer 20 anos também, dentro da empresa está dando tudo certo, graças a Deus está tudo ótimo e vamos expandir, né. Maravilhoso. Então, gente, não tem melhor pessoa para falar sobre expansão do que você. E é isso, juntos, sozinho eu vou longe, mas juntos eu vou mais longe Mais ainda, longe né. ainda. E que bom que você está aqui, fico muito feliz. E para a gente finalizar, qual o recado que você gostaria de dar, assim, para quem está nos ouvindo e que pudesse ser um divisor de águas, sabe? Falando: "Olha, eu implementei isso no meu negócio, deu certo, faça isso, que você vai conseguir também por toda a expertise prática que você já tem". O título do nosso livro fala muito sobre isso, né, Letícia, não é sorte, é É método. método, é Então, é processo. processo. Então, se você tem um método, se você tem uma metodologia, vai fluir, você vai conseguir crescer. Eu só cresci porque eu tive um método. Eu só Perfeito. obtive lucro porque eu tive um método. As pessoas acham que a área de saúde não é para dar lucro. Sim, é uma empresa. A gente precisa dar lucro, porque é esse lucro que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente empregue tantas outras pessoas e que a gente faça a entrega que a gente se propôs. Maravilhoso. Então, se você tiver um método, se você perseverar e se você tiver de mão dadas com uma pessoa que pode potencializar tudo isso, vai dar certo. Mas você falou sobre isso, sobre o ambiente, sobre procurar, sobre ter um mentor, e isso faz toda a Toda a diferença. Hoje eu te diferença. digo, frequentar os ambientes certos, conversar com as pessoas certas, conversar com pessoas que já passaram pelo que você passou, isso faz toda a diferença. Que bom, que bom. Foi um bate-papo incrível. Estou Obrigada, obrigada, muito Letícia. feliz de não, você não se paralisar diante de tantos desafios, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo estão passando por essa mesma dificuldade e vão aí ressignificar muitas coisas através da nossa conversa. Muito orgulho de ter você nesse projeto. Eu tenho Obrigada. certeza que vai muito longe. Vem aí o Clube do Lucro, o Lucro Prime, tem muita coisa, tá? Para você aí que está assistindo, quiser fazer parte desse ecossistema, nos acompanhe para ter maior lucratividade, propósito e realizar seus sonhos. Obrigada, Letícia, foi uma honra Até a conversar com próxima. você e até a Até a próxima. próxima. Até o próximo episódio. Tchau, Muito tchau. obrigada.